Estamos iniciando mais um Vox Popcast e hoje vamos embarcar mais uma vez em uma viagem rumo ao infinito e além, para um papo que atravessa o tempo, o espaço e a própria existência. Nesse episódio super especial, vamos falar da astronomia, exoplanetas e da importância de mantermos o céu escuro para que possamos continuar sonhando com ele. Afinal, poucos mistérios fascinam tanto o ser humano quanto os do universo, né? Bom, para esse grande debate, recebo hoje mais 3 palestrantes que estiveram presentes no 17º Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica que aconteceu aqui na nossa cidade. Vou começar introduzindo Daniel Brito, pós-doutorando em exoplanetologia, possui doutorado em astrofísica e fala sobre novos mundos no cosmos, da Terra aos exoplanetas, né? É um prazer ter você aqui hoje. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao programa. Temos aí uma atividade muito interessante, justamente fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre o universo e a perspectiva que a gente tem aí, sei lá, um planetinha parecido com o nosso aí, escondido em algum lugar do espaço. Exatamente, né? Vai ter que rolar aquele papo sobre aliens, né? Sim. Certamente já estamos aqui, ó, no estilo... Estamos aqui, ó, quase abduzidos. Quase abduzidos. Prazer ter você aqui hoje. Obrigado. Recebo também Hélio Dutra, doutorando em astronomia. Sua pesquisa concentra-se em ciência planetária. Fala sobre ocultações estelares, né? Contribuição da ciência cidadã e conscientização dos impactos da poluição luminosa. Um prazer ter você aqui hoje, Hélio. Obrigado. Bem-vindo a todos. E hoje nós temos uns temas muito legais para discutir. Isso aí, eu quero saber mais sobre isso aí, sobre o que é exatamente isso, né? Porque a gente olha os nomes assim e fica indagando, né? O que é, mas logo mais saberemos. Bom, vou também introduzir meu querido Marcelo Souza, doutor em Física e coordenador geral do Clube de Astronomia Lewis Cruz. Atua com ensino de astronomia e preservação do céu noturno. Vai falar um pouco sobre o clube, sobre Dark Sky e sobre tudo mais, né? Todos os mistérios do universo vão ser desvendados hoje, será? A gente vai... Talvez surjam mais mistérios ainda, né? Verídico, belas palavras. Bom, quero iniciar aqui falando um pouco sobre o encontro, né, internacional de astronomia e astronáutica que rolou aqui em Campos. Acho que primeiro a gente poderia falar um pouco da importância disso, né? E depois vocês ficam à vontade para falar sobre as palestras de vocês e tudo mais, né? Como é que foi? Qual a importância desse encontro para vocês, assim? O encontro aconteceu no período de 10 a 12 de abril, né? A gente contou com a presença de estudantes da rede pública, o público em geral, né? Pessoas que gostam de astronomia, amantes, e sempre é uma grande motivação, né, esses eventos, para a gente encontrar novos talentos. Sim, né? Com certeza. Esse que é o objetivo principal, é a gente, nesse momento, poder auxiliar de alguma forma a despertar uma vocação. Sim. Né? Com a palestra do Daniel, do Hélio, dos outros que estiveram aqui. Então, é sempre uma oportunidade, né, para isso. Né? Então, esse é o objetivo desses encontros, né? A gente poder discutir e de forma presencial. Sim, a gente está vivendo num mundo muito virtual, né? E as relações pessoais, às vezes, a gente sente falta, né? Uhum. E até para os jovens é muito importante saber que as pessoas estão próximas dele, aquele pesquisador que ele viu lá na internet está ali do lado dele, conversando Muito com ele. massa. Então esse que é o objetivo nosso do evento. E até para poder fazer perguntas ali, né? Sempre alguém tem um questionamento, assim como eu fiz do Alien. Sempre alguém tem um questionamento, né? Como que é para vocês isso? Esse evento e outros também, né? Que vocês já participaram. Acho que o mais interessante é justamente a questão de trazer novas pessoas, né, a se envolverem com a ciência. Passamos por um período aí realmente trágico, né? Sim. Muita gente duvidando sobre a ciência. E a gente tem uma oportunidade, né, de forma presencial, que é uma coisa que a gente tinha até esquecido um pouco, né? Tudo era virtual, aquela coisa toda. E de poder olhar olho a olho, né? Principalmente nas crianças, os jovens, né, que estão aí despertando interesse pela ciência. É muito motivante quando você vê exatamente um jovem ali com o olho brilhando, quando você fala aquela palavra que entusiasma ele. Então, realmente, assim, é muito gratificante, né? Todo esforço. Não, é verdade. E é algo muito interessante, né? A gente falou quando você esteve aqui da última vez, né, no podcast com o Gabe, é exatamente isso. As crianças, às vezes, até acham algo interessante assim, mas parece tão distante, né? Ficam tão sem resposta sobre aquilo. Então, assim como eu, né, vi alguns nomes aqui das palestras de vocês, e eu tipo assim, mas o que significa isso? Pô, eu joguei no Google e tal, mas não entendi 100%. É outra pessoa falando assim, é diferente, né? Sim, claro. E também, por falar nisso, às vezes as pessoas acabam tendo
acesso, quer dizer, às vezes acaba chegando para a pessoa a desinformação, né, distorcendo as coisas, né, distorcendo alguns fatos, e aqui nós estamos assim tentando esclarecer para as pessoas algumas curiosidades, alguns temas relevantes e atuais. Com certeza, muito interessante, é muito importante. Bom, agora vamos adentrar nesses temas que eu estou curiosa para saber, né, sobre a pesquisa de vocês. Bom, eu vou começar perguntando sobre os aliens. E aí, exoplanetas? Como é que tá essa pesquisa? Virou porta-voz aqui. Porta-voz dos aliens, né? Aqui, ó, notícias exclusivas aqui eu vou dar para vocês, tá? Como é a vida deles e tudo mais. O que comem, onde vivem. Onde vivem, né? Se tem interesse realmente de vir aqui na Terra, né? Exatamente. Inclusive tem até uma frase interessante que assim, se existe alienígena, por que eles nunca vieram procurar a gente, não vieram apertar a mão da gente? Aí dizem que o seguinte, que o primeiro sinal de que existe vida inteligente fora da Terra é que eles não apareceram pra gente. Também deve ter visto todas as atrocidades que a humanidade já fez e pensou, não, esse pessoal é muito hostil. A gente fica pensando que eles que são hostis, né? Do lado deles podem pensar exatamente isso da gente. É interessante, às vezes passa só aqui, dá uma olhadinha, né? Uma olhadinha, fica ali, não, acho que vamos deixar pra próxima, vamos ver se a gente encontra outro por aí. Mas é muito interessante a gente estar numa fase da história da ciência, da humanidade, onde a gente está saindo da Terra, fizemos isso na década de 60, né, aí do homem à Lua, com perspectiva da gente voltar e talvez a gente aí colonizar Marte. Sim, sim. Mas o fato de a gente encontrar, por exemplo, a perspectiva de que possa existir algum traço biológico em atmosfera de exoplanetas, que possa indicar, sei lá, colônias de bactérias em nuvens, isso aí é algo muito excitante para o cientista e é o primeiro passo para que no futuro talvez a gente dê o nosso primeiro aperto de mão em ser alienígena. Né? Quem sabe você se informar. E como é que é essa procura, assim? É baseada em quê? Quais são as características de um exoplaneta, assim, que poderia sustentar a vida? O principal é a gente detectar um exoplaneta, independente se ele tem, por exemplo, atmosfera, se tem algum tipo de indicativo de vida, o importante é detectar um exoplaneta. E existem várias técnicas. Existem as de maior sucesso, por exemplo, eu trabalho com as duas técnicas que são de maior sucesso. Uma é chamada transplanetário, que é você verificar olhando lá para a estrela, quando o planetinha passa de frente da estrela. Quando passa em frente, ele obscurece um pouco. E ao obscurecer, existe uma queda no brilho. Olha. E com essa queda do brilho, você consegue medir o tamanho do planeta. Interessante. Aí você pode ver, será que é pequenininho como esse aí que a gente está medindo? Será que não é parecido com a Terra? Ou pode ser que seja muito grande, como Júpiter. Para tirar a prova dos 9, aí você pode usar outra técnica. E essa técnica te dá a massa, que é usando espectroscopia. O nome parece ser esquisito, mas é basicamente a gente ver como é que a estrela se comporta na presença de um planeta. Como ele é invisível praticamente para a gente vai ver a estrela chacoalhando no céu. E essa chacoalhada é de tal modo que a estrela aparentemente parece se afastar da gente e se aproximar. E ao se afastar e se aproximar, ela muda a cor. Olha. E pela mudança da cor, a gente sabe qual é a massa do planeta. Se você junta a massa com um raio, com o tamanho do planeta, você descobre a densidade do planeta. Aí você sabe se ele é rochoso, se ele é gasoso. Então esse é o primeiro passo. Para saber um pouquinho mais sobre o que ocorre, por exemplo, na atmosfera do planeta, aí você precisa de uma riqueza maior, uma tecnologia mais avançada para poder detectar nuvem ou algum tipo de moléculas presentes na atmosfera. É muita coisa legal. Isso me lembrou um pouco o filme Interestelar, né? Para detectar, teve que ir lá, desceu, perdeu 7 anos, né? E o filme dele foi muito interessante. E até, tipo assim, você falando assim, né? Como é que é exatamente? A gente conecta com várias coisas, com próprios filmes, né? E outras coisas assim que a gente vê ele na ficção, mas até o fundo de realidade, né? Que é muito interessante. Tem sim. O filme Interestelar é o exemplo maior disso aí, né? Você vê realmente a compilação de vários avanços que tiveram na ciência em um filme. O Kip Thorne, que é o cara idealizador do filme, e é um cientista, ganhador do prêmio Nobel, né? Ganhou o prêmio Nobel em ondas gravitacionais. Ele é um cara que realmente conseguiu atingir um ponto nevral, onde mostra realmente qual é o grande objetivo da humanidade, talvez nas próximas décadas. Colonizar um planeta fora do sistema solar. Né?
até certo ponto é perigoso, porque ao pensar em um planeta fora do sistema solar, a gente pode estar achando que o nosso não vale mais a pena. É verdade, é verdade. Que de repente, tipo assim, vão destruir mesmo até o calo. Vamos acabar porque tem outro aí na frente que a gente pode ir para lá. A questão é quem vai, né? Exatamente, exatamente. Porque além de ser algo caro, né? A gente vê que nem todo mundo também está disposto, a não ser que fosse realmente uma situação como lá, né? Tá tudo realmente destruído, aquela areia, tudo tem mais comida, então, né? De repente, uma possibilidade. E a gente está correndo mais ou menos para essa linha aí, né? Acabando com o planeta, destruindo com tudo, floresta. E tem uma coisa muito interessante nessa área, porque a busca de vida sempre foi o que motivou a gente a querer conhecer mais o universo, explorar novos mundos. E o começo da pesquisa para a descoberta dos planetas, as pessoas ainda duvidavam porque você não tinha foto do planeta. Né? Você dizia, tem 3 planetas orbitando, e isso aí deu a motivação para se buscar caminhos para a gente poder ver esses planetas. E hoje em dia já existem fotos de planetas fora do sistema solar. Então, na verdade, tudo isso que quando iniciou, muitas pessoas questionavam, falaram assim, mas aquilo ali, ele está dizendo que tem um, mas não está vendo, ele está fazendo a medição do que está acontecendo. Agora não, agora já há as fotos. Então as pessoas já estão observando planetas fora do sistema solar diretamente. Você tem uma foto dele lá. Né? Então, antes, o que os cientistas diziam, né, os pesquisadores da área, como Daniel e outros, diziam, aqui tem 3 planetas orbitando essa estrela. Hoje em dia, você já tiram foto e você consegue ver. Claro que é uma técnica que está avançando, está inicial, mas já há fotos de planetas fora do sistema solar. Quando que você imagina isso? Não é? Muito massa. Isso é uma técnica que, por enquanto, ainda... você conseguiu medir poucos planetas, que eu chamo de imageamento, que é justamente uma foto direta do planeta. Ele só é possível hoje em certas circunstâncias, né? Proximidade do planeta, né? O tanto que ele brilha, né? O reflexo que ele tem. Se ele tem muita nuvem, aí então a luz da estrela bate, reflete, então você consegue ver melhor, você consegue fazer uma imagem dele. Muito interessante. Em outras galáxias, assim, como que é feito isso? Como que é feita essa foto? Curiosidade, assim. Galáxia já é mais difícil de fazer. É tudo feito na vizinhança do nosso Sol, praticamente. Na verdade, eles estão bem próximos. Bem próximos, assim, eu poderia dizer que num raio aí aproximado de 1.200 anos-luz. Essa é uma coisa que as pessoas fazem confusão também. Elas olham para o céu, isso acontece muito com a gente, ele pode dizer, aquela estrela de qual galáxia? Na verdade, todas as estrelas que você está vendo a olho nu, elas estão na nossa galáxia, porque a outra galáxia, que a gente pode ver a olho nu, que é a Andrômeda, a gente vê a grande e pequena nuvem de Magalhães, elas aparecem, a Andrômeda aparece com uma manchinha, né? Então não é possível ver se é uma estrela individual a olho nu em outra galáxia, né? Então a gente está pesquisando e essas fotos são de estrelas mais próximas da gente, mas não quer dizer que daqui a pouco a gente não consiga também ver, né? A gente já consegue ver estrelas em outras galáxias em fotos, já tem estudos, né? Foi inclusive o que motivou o Hubble, né? No século XX para poder ver a expansão. Ele viu uma estrela, né, que se comportava como uma estrela variável aqui, já tinha um modelo e ele pôde determinar a distância. Então, a gente desde o início do século XX, né, a gente já começava a analisar estrelas e agora, quem sabe, a tecnologia vai avançar mais, né? Quem sabe a gente não consegue aí no futuro breve conseguir detectar exoplanetas fora da galáxia. Mas por enquanto é um sonho, né? E já tiveram, assim, planetas promissores? Alguma coisa assim, algum indício? Sim, existem vários. Inclusive tem um muito próximo da gente, que o nome é Próxima B. Olha aí! Fica no complexo de Alfa do Centauro. Uma saída, assim, um plano B, de repente. Está aqui a pouco mais de 4 anos-luz, então se a coisa aqui ficar ruim, tem onde chegar mais rápido. Pegar o foguete ali. Chegar rapidinho. E o que você acha disso, Hélio, sobre essa discussão aí, sobre... Eu mexo muito pouco com exoplanetas, né? Mas a minha pesquisa, acaba sendo um pouco da reflexão do que nós temos descoberto nos últimos anos, né? Esse número gigantesco de exoplanetas, também as diferentes configurações e como essas configurações dos planetas e outras estrelas é comparado com o nosso sistema planetário, né? O sistema solar. Sim. E além disso, o que levou à estabilidade, né, orbital dos planetas que nós temos aqui, porque isso nem sempre acontece em outros sistemas, né? Por exemplo, existe muito exoplanetas, como por exemplo
que tenha o planeta tipo Júpiter muito próximo da estrela, ou seja, como é que um planeta foi formado um pouco distante da sua estrela principal e de repente já está ali muito próximo, né? Então, no nosso caso, nós temos a configuração atual, mas nem sempre foi assim. Então, o que a gente faz? Nós estudamos, né, os pequenos corpos, né, que são os objetos remanescentes da formação do sistema solar, e através desses objetos a gente procura entender, né, os mecanismos, né, que ajudaram o sistema solar a ter a configuração atual. E quais são, assim, durante a pesquisa, o que vocês observaram? No meu caso, eu observo asteroides, né, e com diferentes técnicas. Uma das técnicas é a fotometria, né? Então, a fotometria do asteroide, a gente observa a variação do seu brilho ao longo do tempo, né? Isso dá uma amplitude da luz, uma vez que é um objeto muito irregular. Então, o seu brilho vai variar um pouco dependendo do seu formato, né? Vai variar um pouquinho. E alguns podem apresentar uma variação maior, mostrando que tem um formato ainda mais irregular. E então, outra técnica é a técnica que a gente chama de ocultação estelar. Sério, minha dúvida foi exatamente o que eu observei, lá não entendi plenamente. Muita gente confunde um pouco com o método utilizado utilizado para a detecção de exoplaneta, né? Mas no nosso caso, na ocultação estelar, o que a gente está observando são objetos, né, do nosso sistema solar passando na frente da estrela na perspectiva do observador. Ele está passando ou seja, você está observando uma estrela e esse objeto vai passar na frente dessa estrela na linha divisada do observador. Então isso significa que essa estrela ela vai desaparecer por um breve momento, né? E com esse tempo que essa estrela diminui o brilho, né, ou apaga, a gente consegue determinar diretamente a dimensão do corpo, que é algo muito difícil de se fazer. Ou seja, quando você descobre um objeto, por exemplo, esse agora 2024 ou 2004... Aquele do charutão, aquele lá? Não, o mais recente que ameaçou, o pessoal estava preocupado se iria atingir a Terra ou não, né? Então, quando se descobre assim de primeira, uma grande certeza que surge de primeira vista é a dimensão dele. Então, existem métodos, né, para você determinar o tamanho desses objetos de forma rápida, mas existem muitas variáveis envolvidas. Já com uma ocultação estelar, não. A ocultação estelar é como se você estivesse pegando uma régua e estivesse medindo diretamente o tamanho desse objeto. E assim, né, esse método da ocultação estelar, você pode fazer isso com qualquer planeta ou corpo, né, celeste, na verdade, ou você tem que ter uma distância específica, como é que é? Desde que o objeto esteja dentro do sistema solar e a estrela seja visível para o observador, você consegue observar. Pode observar. Mas você precisa fazer as predições, né? Ou seja, não é assim. A gente saber se aquela estrela, ou determinado conjunto de estrelas vai ser ocultado por algum objeto presente no sistema solar, é preciso fazer o que nós chamamos de astrometria. Determinar muito bem as posições dos objetos no nosso sistema solar e também da estrela. E comparar se a posição deles vão estar igual em um determinado instante de tempo, e será o momento que um objeto, que o corpo vai ocultar a estrela. Muito interessante. E tem uma coisa bem interessante sobre isso. Primeiro, o Hélio é daqui, de Campos, né? Ele está fazendo doutorado, provavelmente vai ser o primeiro doutor aqui de Campos. Já né? sabe que vai voltar aqui para algum episódio sobre... Ele é daqui e o que é legal é que a gente tem instrumentos aqui na região agora que permitem fazer essas medições daqui. Que massa! Ano passado a gente tentou registrar, eu tentei umas 5 ou 6 vezes a ocultação, mas é porque é uma faixa de incerteza muito grande, então a gente registra, mas pode ser que aonde estava previsto para acontecer, como é um asteroide pequeno, né? Então não é possível detectar, a gente está tentando, né? Então para ser o primeiro registro científico na área de astronomia tirado de um equipamento aqui, porque a gente tem um equipamento para isso e além disso tem um observatório que a gente utiliza na reserva Caruara, que também pode acompanhar isso. Então aqui a reserva Caruara aqui na São João da Barra, então a gente está tentando detectar daqui, né? Uma coisa também que eu ia comentar é a contribuição da
da população em geral em relação a essas observações, porque você não precisa de um equipamento de milhões, né, como os grandes telescópios de 1 metro para cima, né, de diâmetro do espelho. Um equipamento mais modesto, assim, um telescópio aí daquele porte que nós temos na reserva Caruara, né? Tem ali em torno de 20 a 25 centímetros, né? 8 polegadas. Uau. E também um GPS acoplado, né? Que é muito importante a gente saber determinar um instante muito bem preciso, né? Desse fenômeno. Ou seja, já é possível fazer essa observação, né? Dependendo da magnitude da estrela e reportar essas observações aos pesquisadores. Que maneiro. Que contribui bastante, até porque na ocultação estelar trata-se de uma sombra que vai passar na Terra, né? Então nessa sombra tem que ter observadores e nem sempre desse caminho da sombra vai ter um telescópio ali. Que maneiro. Então a importância de um observador amador, por exemplo, que tem um telescópio que você possa levar de um canto para outro é muito importante. Além do número de colaboradores também, ao redor do mundo. E assim, você de repente está lá no seu lazer, né, observando ali o céu, você vê isso, é muito legal, né? Ainda mais você reportando assim. Eu já tinha ouvido falar disso, dessa questão, né, de você poder colocar, mas eu não sei exatamente como é que funciona. Como que você manda isso? Reportei aqui. Como que funciona? Existem diversos grupos, né? Temos um mais famoso, que é o chamado uma associação de ocultação estelares, né? Tem uma sede nos Estados Unidos, mas tem uma seção lá da Europa, da Ásia, né? E também tem outros grupos que eu participo do Luxstar, né? Que tem uma colaboração do grupo de pesquisadores da Espanha, França e aqui do Brasil, chamado de Grupo Rio. Apesar de que a maioria não é carioca, mas tá ali, né? As pessoas lá fora sabem que é Rio, então tá no Brasil. E tem uma coisa legal que o Daniel pode falar também como é que eles vão relatar, mas existe ainda o telegrama, mas o telegrama online. Tem uma página que se chama, porque antigamente você mandava o telegrama, né, para poder registrar que você foi o primeiro a observar, porque tem essa primazia, né? A pessoa tem que dizer que ela observou, não basta você observar. Se alguém disser que observou primeiro, ele que vai levar o crédito, mesmo que você tenha observado, né? Então, e tem uma página que a gente participa num grupo lá de cometas, tudo que a gente observa lá, tem uma página lá, Telegram, esqueci o nome, o endereço lá. Aí anota tudo. Manda para lá, aí fica registrado lá. É como se fosse o Telegrama que existia antigamente, online. Hoje em dia, uma página online. Não sei como é que vocês fazem com exoplanetas quando faz descoberta. Na hora que é descoberto, a gente faz todo aquele apanhado de coisa e certifica, manda para um ou outro colega. É isso mesmo. Faz um teste às cegas. E aí, se for comprovado, a gente escreve um artigo científico e submete, e aí vai ver se... Mas antes vocês mandam para algum local só o aviso que foi feita a descoberta. Para a NASA. Então tem uma página que centraliza isso. Então, quem mandou primeiro para lá, né, se for comprovado, tá lá seu nome lá, que você foi o primeiro a observar. Tá certo, né? Tem que ter mesmo, né? A pessoa fez toda a observação, toda a pesquisa. Mas para o asteroide a gente manda para o Mino, né? Tem o MAST, que é um portal que você tem na NASA para você pegar e colocar os candidatos do exoplaneta. Tá bom. Então, na verdade, são candidatos, né? Então, você vai ter a comprovação ainda, porque às vezes nem sempre uma técnica é suficiente para realmente dar a martelada final e dizer que é um exoplaneta. Tem que fazer outra técnica, e mesmo assim, às vezes, ainda continua aquela... Olha, será que realmente é um exoplaneta? Então, tem que ter, para ter segurança mesmo, depende. O Hélio falou uma coisa interessante, que é a questão dos planetas que são muito próximos da estrela, chamado Júpiter quentes. O primeiro que foi descoberto em 1995 por um time de astrônomos suíços, o Michel Mayor e o Didier Queloz, foi exatamente um tipo de planeta como esse. Um cara gigantesco que ocupa uma órbita equivalente à órbita de Mercúrio. Imagine só, você pegar Júpiter e colocar no lugar de Mercúrio. A primeira ideia que você tem, esse cara vai ser sugado pelo Sol. Mas não, ele está numa posição que não é possível você dragar matéria, o Sol não consegue puxar matéria de Júpiter. Mas se atravessar esse limite, que é chamado limite de Roche, aí sim, ele começa a ser dragado. Impressionante isso, né? Impressionante.
Imagina, a gente tá aqui no tempo ideal, estamos sendo tragados. E a gente tem que fazer parceria com eles, porque a gente quer descobrir vida e eles também vão descobrir aqueles potenciais caras que podem destruir vida. Com certeza. Porque o cara que está lá perambulando pode entrar em linha, em rota de colisão com a Terra. A gente entra no famoso filme Armagedon ali, né? Uma coisa bem... Temos objetos conhecidos que estão ali, vamos dizer, não tem uma ameaça muito grande, né, nos próximos 100 anos, mas que está a todo momento sendo monitorado. E, além disso, tem os objetos que a gente ainda não descobriu. Entendeu? Então pode ter uma galera aí rodando por aí. Às vezes aparece um de surpresa, mas não apresenta grande risco até o momento, mas sempre é bom a gente continuar mantendo o monitoramento nessas redondezas da órbita da Terra. De vez em quando aparece, né, na internet um aviso, vai passar próximo ali a órbita. Teve um recentemente, né, que foi colocado sobre isso. Aí falou assim, mas bota uma porcentagem lá, tem tal porcentagem. E de vez em quando muda, né? Tá mais perto, tá mais longe, vai passar perto da Lua, não vai mais. Então, às vezes as pessoas ficam... E tem uma coisa interessante nisso, que o Daniel pode falar também com mais precisão, é a nossa busca, a gente só sabe a vida como a gente conhece. Então a gente usa o nosso parâmetro aqui para buscar a vida. Então, por exemplo, a gente busca um planeta que tenha as mesmas condições que a gente tem aqui, né? Ou seja, dependendo do tamanho, aí depende do tamanho da estrela, para você ter a zona de habitabilidade, né? Então, essa que é sempre, apesar de gente estar buscando exoplanetas, o que motiva e o que faz as pessoas acompanharem essa descoberta é a possibilidade de ter vida. Então, essa zona, ela varia dependendo de cada estrela, né? Porque tem uma estrela menor, uma estrela maior, tem mais energia, então isso que é um grande desafio, né? E eu acho que eles devem ter uma pressão, né, quando vocês estão procurando também. Sim. Não é, sempre... é muito comum a gente, quando encontra o planeta, fica pensando, será que ele está dentro da zona de habitabilidade? Aí, a zona de habitabilidade é uma região onde você potencialmente pode encontrar água no estado líquido. Se você for um pouquinho mais para dentro, em direção à estrela, então a água evapora. Se você for um pouquinho mais afastado dessa região, aí a água congela. Interessante. Então a água nessa região ela se encontra no estado líquido como está aqui na Terra. Mas isso não quer dizer que tenha água no exoplaneta. Se tiver, potencialmente, ela pode ser encontrada no estado líquido. E tem zona de habitabilidade em tudo que é canto. A gente está localizado exatamente no centrinho da zona de habitabilidade do nosso sistema solar. E o Sol está localizado na zona de habitabilidade galáctica, que é a região em torno da galáxia onde você pode encontrar também estrelas que têm a configuração certa para poder abrigar a vida. Foi uma posição ideal ali, né? Existe um jogo de detalhes envolvidos que a gente fica pensando que parece que a coisa foi acertada à mão. Mas existem tantas possibilidades que existe a nossa que tem. Sim, e mais detalhe para acrescentar é a questão do tempo necessário para que se desenvolva vida na Terra. Por exemplo, no planeta, na zona habitável, porque às vezes você descobre um planeta naquela zona habitável, mas não quer dizer que aquele planeta vai continuar ali durante muito tempo. Depende da configuração planetária e como a configuração vai se sustentar durante milhares de anos. No nosso caso, por exemplo, nós temos o planeta Júpiter e Saturno, ambos fazem uma ressonância de aproximadamente 3,2, que significa que a cada 2 voltas, quer dizer, a cada 3 voltas que o Júpiter está em torno do Sol, quer dizer, 3 voltas que Saturno dá em torno do Sol, o Júpiter dá 2 voltas. Então você tem uma ressonância próxima de 3,2. Se fosse exatamente no 3,2, todos os planetas terrestres seriam ejetados do planeta do sistema solar. Então a gente está bem próximo de ter sido ejetado. Né? Ou seja, as órbitas dos planetas internos, ou seja, os terrestres, teriam as órbitas perturbadas por conta desse alinhamento. Né? Quando você cria um alinhamento, você tem uma maior perturbação naquela configuração e isso daí desestabiliza as órbitas dos planetas, principalmente os pequenos. É muito interessante, porque às vezes se preocupa assim, muito com a Terra, né? Mas não tá ligado nos outros planetas lá, das coisas que poderiam acontecer para tirar eles de órbita, né? Alguma coisa assim. Por exemplo, se a gente falou nos asteroides agora, mas eles poderiam também, por exemplo, cair em outros planetas, acontecer catástrofe, causar catástrofe em outros planetas. Sim, aconteceu aquele lá, o Shoemaker, né? Levi Shoemaker caiu em Júpiter, né? E foi acompanhado, né, a queda dele. Foi o
Dr. David Levy, ele esteve aqui em Campos. Né? Ele esteve aqui em Campos, ele junto com a esposa do Shoemaker. Né? Eles fizeram a descoberta do cometa. Né? Imagina, eles estavam observando um cometa, quando fizeram a rota dele, ele está em direção a Júpiter. E eles fotografaram ele entrando em Júpiter. Nossa, que interessante. Ele ficou famoso no mundo inteiro, ele, né? Por causa dessa descoberta. Eu chamei que Levy 9, né? Esse é o 9. Aí, galera, se acharem a fotinha aí, quiserem colocar aqui na tela. Cara, mas muito legal. Mas aí, tipo assim, então realmente caiu lá, bateu uma tranquilidade total. Poderia ter alguma coisa maior? Ou qual é, tipo assim... Se viesse em direção à Terra, a gente estava perdido. Seria fatal. Aí, o mesmo. Esse aí seria fatal. A sorte é que caiu em Júpiter, né? Mas também que a atração gravitacional é maior. Então, e além disso, você tem ali entre Júpiter e Marte, tem um cinturão ali enorme ali de asteroides, inclusive até planetinhas também, pedaços bem grandes lá de resíduos do sistema solar, né? Que são fósseis realmente do sistema solar. Né? A gente estuda, inclusive, parte deles para entender o que aconteceu no nosso sistema solar lá no passado. Não, isso é muito interessante. E, assim, eu me interesso, né, pela história do universo, como ela é, e pensando também no passado e no futuro, né? Tem o que eu acho muito interessante, assim, né, para pessoa, os amadores olhando para o céu. É aquela questão de, de repente a gente está olhando para algo que não existe mais. Sobre a questão de como é que é isso, se lança de a gente ver o passado no céu. Porque a velocidade da luz é finita. Então, se está olhando uma cor de muito longe, ela vai levar muito tempo para chegar até aqui. A velocidade da luz é muito rápida, mas para distâncias enormes, por exemplo, como uma galáxia ou mesmo entre galáxias, ela é uma tartaruga. É muito lenta. Existe, assim, alguns... Tem uma referência, por exemplo, que a gente possa ver, né? Daqui por exemplo, a mais próxima da Terra está um pouco mais de 4 anos da gente. A luz leva um pouco mais de 4 anos chegar, 4,3 anos. É a mais próxima depois do Sol, próxima da gente. Então a gente só está olhando para coisas mais distantes que isso. E que dificulta também chegar, né, em locais mais distantes. Sabe? E você imagina, entre o nosso Sol, o nosso sistema solar e a próxima estrela, tem um vácuo enorme, né? É só meio interestelar. Então o nosso vizinho mais próximo está bem distante. E, vou puxar um pouco agora para, né, cultura sobre Interestelar. Esse seria o caminho, o que eles fazem lá, entrar pelo buraco de minhoca. Eles encontraram uma alternativa realmente, assim, cientificamente plausível, porque teoricamente é possível, certo? Ou seja, alguém veio e deu um presente pra gente, que é um buraco de minhoca ali perto ali de Saturno, onde os caras tiveram só o trabalho mesmo de chegar até lá e depois de lá atingiram, né, um sistema solar bem longínquo, mas que ficou bem próximo da gente, né? Então, a viagem pelo espaço realmente é uma das fronteiras mais difíceis, tá? Porque o nosso sistema de transporte ainda é um sistema de transporte ainda totalmente convencional. Saímos de um ponto a outro e cruzamos o espaço entre dois pontos. A grande revolução no transporte, que aí possibilitaria a gente viajar entre as estrelas, seria transportar em dois pontos sem cruzar esse espaço. Sim, que é a grande questão, você entrar lá e aparecer em outro local. E aí tem o Carl Sagan, né, naquele Cosmos, ele apresenta um desafio bem legal, que dá pra gente imaginar isso, né, que até as pessoas usaram depois disso, muito tempo. Você imagina que a gente vivesse no mundo bidimensional, que seria essa mesa aqui, né? Então pra gente não tem teto, né, porque a gente vive no mundo bidimensional, mas uma pessoa que vive no mundo tridimensional, né, uma pessoa tridimensional veria aquilo ali, poderia tirar ele dentro de uma casa que ele acha que está fechada e botar para fora sem ele perceber. Sim. Porque ele tirou do plano e botou de volta para o plano, passando pelo espaço, que é a terceira dimensão que ele não conhece. Então, isso seria uma maneira de você fazer uma viagem ultrapassando barreiras que você não vê naquela dimensão que você está. Então, na verdade, se a gente imagina um mundo com mais dimensões, o universo para a gente considera o tempo uma outra dimensão para a gente, né? Então, a gente pode considerar que a gente depende mais uma. Mas imaginando um mundo com mais dimensões, a gente está numa sala fechada que não está fechada em outra dimensão. Então, a gente poderia um ser que existisse, ou algo que existisse em outra dimensão, tiraria a gente e colocaria para outra, a gente faria uma viagem, né? Mas no nosso conhecimento em física hoje, a gente só pode viajar para o futuro. Mas é por isso, no filme, né? Por exemplo, por isso que ele consegue acessar ali, por exemplo, ele consegue acessar a casa, porque a casa para ele não está fechada.
Como se fosse ele, quando ele se comunica com a filha dele, né, dentro da estante. No né? buraco negro acontecem coisas bem esquisitas, né? Então, naquela imagem, né, pitoresca que eles colocaram lá, a pessoa vai lá e conseguiu, se Mandar vocês têm mensagem, alguma né? relação com o mental, e reproduziu a imagem do quarto. Mas, assim, dentro de um buraco negro, ninguém sabe o que tem dentro, né? Sim. Então, a gente só consegue enxergar o que está na periferia dele, né? Ali na região ali onde foi fotografada recentemente, né? Muito bonita a imagem, inclusive, né? Que teve. Belíssima imagem. Eu acho que toda essa questão dos mistérios do universo, né? Ainda temos muito. Aí o pessoal fica naquela questão, mas será que um dia, né, de fato, saberemos, teremos mais informação? Até com o fundo do mar também tem esse lance, né? São os extremos, assim, os fundos dos oceanos. Mas não tem como não ter interesse, né, sobre algo assim tão misterioso que está tão acima ou tão abaixo de nós. Eu acho muito interessante. Agora tem um questionamento para vocês, que é o seguinte. Eu já ouvi falar nisso, né? Poxa, por que o pessoal se esforça tanto em explorar o espaço e realmente não tem tanto esse interesse ou, né, apresenta grandes dificuldades para explorar o fundo dos oceanos? O que vocês acham sobre isso, sobre essa questão? Eu acho que são coisas assim distintas, né? A mesma tecnologia que você usa para viajar, a mesma que você pode utilizar, por exemplo, para explorar o oceano, né? Eu acho que a gente tem tecnologia, inclusive, para viajar muito mais longe, mas a questão que envolve tudo isso são os gastos, né? Então a gente tem uma limitação econômica, não só tecnológica, né? A mesma coisa quando você fala em viajar a grandes profundidades. Imagina a pressão que está submetida a essas grandes pressões. Então, hoje em dia, a gente tem submarinos hoje, né, que não sei se é um termo certo é submarino, não sou especialista na área, mas que eles fazem um que resiste, você pode, tipo uma sonda que pode ir mais fundo e registrar, tanto que a gente tem imagens daqueles seres abissais, lá, grande profundidade, né? Um aí a gente está analisando, então, porque a tecnologia evoluiu, então o ser humano ainda não consegue descer tão profundo, mas um robô já consegue ir. Assim como no espaço também, né? Isso, então, a mesma coisa da viagem espacial. A gente, para enviar um ser humano para Marte, a gente ainda está longe ainda, porque a questão não é tecnologia. Tecnologia a gente envia. O problema é que você imagina, são 2 anos de ida e volta de viagem. As pessoas têm que se alimentar, tem que ter ar, tem que ter água, tem que ter toda uma logística envolvida que envolve uma fortuna. Você imagina ter que mandar mantimentos toda hora para eles poderem botar em órbita, já mandar para Marte para quando eles chegarem ter. Então, o problema nosso não é para algumas coisas não é domínio tecnológico, né? Claro que se a gente avançar, a gente consegue fazer viagens mais rápidas, mas com a que a gente tem hoje, a gente já conseguiria, né? Mas depende de recursos. Então, eu acho que o grande limitador hoje para a gente é que a gente não avançou tanto na tecnologia, no domínio tecnológico, para permitir fazer isso com um investimento menor. Uma barreira também interessante é a própria biologia humana. A gente suportar, por exemplo, como os astronautas suportam, né, ficar no espaço por um certo tempo. Alguns chegam na Terra, né, com um problema ósseo, com osteoporose. Porque você fica só ali. E fica só ali naquela coisa lá. Aí você imagina, por exemplo, a pessoa passar meses, anos no espaço. Então, talvez uma outra barreira que tem que ser rompida é como é que a gente vai conseguir adaptar a nossa biologia a um ambiente completamente hostil, porque a gente não tem evolutivamente habituado a lidar com esse tipo de ambiente, ou mesmo se nós vamos trocar, né, a nossa cápsula orgânica por um outro tipo de cápsula, que seria, sei lá, de grafeno, nanomateriais, então... e deixar só mesmo o cérebro. Só o cérebro. Agora entrou no papo meio Matrix, né? Será que queremos transferir nossa consciência para as máquinas? Exato. Será que estamos numa simulação aqui? Será que... Pois é, sei lá, hein? Mas é muito... nos filmes, essa questão da viagem, eles colocam a pessoa num podzinho ali para dormir, né? E a bota pessoa ali uma criogenia, deixa aí a pessoa acorda 10 mil anos depois. É uma coisa possível, né? Tanto que tem várias pessoas que estão congeladas, né? Eles congelam o cérebro, né? Congelam só a cabeça, né? Com o cérebro, acho que só o cérebro, não sei. Isso depois. Na esperança de que no futuro vai ter uma tecnologia que vai poder pegar o cérebro dele e colocar no corpo. Tem várias pessoas congeladas nos Estados Unidos, né? Na ficção, é aquele negócio, a ficção é meio que, né, dá um toquezinho a mais no que já está sendo feito, né? A gente às vezes se surpreende, a tecnologia está evoluindo tanto,
né? E a gente está vivendo essa evolução, né, no nosso dia a dia. A gente não percebe o que está acontecendo também nesses avanços, né? Então, eu não sei ainda qual o limite nosso, né? Então, a cada dia a gente está... Mas eu sei que para a viagem espacial a gente vai precisar de motores mais potentes para poder romper. E se a gente não conseguir resolver esses problemas com essa tecnologia que a gente tem, se tiver uma tecnologia de motores mais potente, que você possa viajar mais rápido, isso vai propiciar a gente poder viajar mais distante. Sim. E tem tido grandes evoluções, né? Agora o foguete está dando ré, todo tipo de coisa. Né? Então, pode ser que a gente veja. Já dando ré, já é um primeiro passo. Já é o primeiro passo, agora tem que ir ao infinito além. Se deu errado, já pode dar ré e voltar. Ó, gente, não afirma não, né? Inclusive, então, estão indo artistas agora viajar, né? Então eu tô vendo que o pessoal tá dando uma assim, sei lá, estão deixando, normalizando, né? Meio que essa questão que anos atrás seria impossível, né? Por exemplo, quando o homem foi a primeira vez a Lua, nem faz tanto tempo assim, né? Se a gente for pensar no grande avanço que está tendo hoje já. Um avanço realmente gigantesco, né, para a história da humanidade, né? Quem sabe a gente presencia aí a ida do homem a Marte, mas eu realmente tenho as minhas dúvidas. Eu acho que o homem tem que voltar de novo à Lua, reaprender. Mas em 2000 já tem uma corrida nova, né? A guerra que está atrapalhando, né? A guerra lá na Ucrânia, a gente está num período de guerra, né, no mundo, mas a previsão era em 2025, esse ano que nós estamos agora, ou os chineses ou os norte-americanos pousarem na Lua. Os Estados Unidos tem um projeto Artemis, que é para levar a primeira mulher a caminhar na Lua, né? Que já tem a cápsula, a Orion, né, que já está pronta, já testou e tudo. E a China também, ela já mandou robôs para a Lua, já testou tudo. Então, a competição agora, a gente viveu a Guerra Fria da China, da União Soviética com os Estados Unidos. Agora, a volta à Lua, a disputa é entre a China e os Estados Unidos. A China já anunciou que até 2030 ela vai pousar na Lua, e o objetivo é construir uma base no Polo Sul lunar. E a outra coincidência é que os Estados Unidos e a China vão construir no Polo Sul lunar, né? Porque é o local propício. Uma taxação de 104%. Mas a gente não sabe. A política acaba afetando tudo, né? As questões econômicas, então a gente não sabe o futuro, mas a tecnologia os Estados Unidos já tem a nave, já testou, só falta agora levar uma pessoa para orbitar, para testar, indo para a Lua. A China também já está bem avançada, então agora é saber, mas vai voltar para a Lua, até 2030, era 2025, avançou 5 anos, né? Avançou 2030, e o Elon Musk falava, né, que em 2030, 2034 iria para Marte. Eu acho que agora essa previsão dele vai se prolongar também, né? Prolongar, com certeza. Mas mesmo se prolongando um pouco, já é bem próximo, né? Essa questão da Lua, eu acho muito legal. Tem o pessoal que fala que né, o homem nunca foi à Lua. Então o pessoal fala, a bandeira não tá mexendo, não sei o quê. Então seria ótimo, né, ter outra missão, mas com mais tecnologia, né, mais e mais. Exatamente, pra gente é muito importante né, acabar com esse tipo de ideias que muita gente acredita, assim como a Terra plana. Vamos fazer a Terra plana agora, cara. Se for só Terra plana, eu ouvi falar de Terra oca. Terra oca? Terra convexa. Meu, assim, eu nem tô sabendo. Terra oca é o Almirante Byrd. Eu li o livro dele quando era garoto, né? Porque o que motivou essa ideia de que a Terra era oca, tem um sol no centro da Terra, né? Que eles imaginavam isso, e até o nome dos habitantes que viviam, é porque teve um explorador que ele voltou relatando que tinha pólen, tinha aqueles negócios no Polo Norte. Aí eles estavam querendo saber de onde que apareceram aqueles registros ali. Aí eles imaginaram que estava vindo do centro da Terra, né? Mas hoje em dia não faz o menor sentido em falar isso, né? Mas tem um livro, A Terra Oca, né? Que aí sempre tem aquele fundo assim, né? A pessoa foi isolada, né? A NASA não quer que ninguém converse com ele, tem sempre isso. Aí né? sempre surge a teoria da cabeça oca também, né? Cara, eu gosto muito dessas teorias pra dar risada, claramente, né? Mas são coisas muito absurdas. Eu lembrei agora do filme Moonfall, que eles falam que a Lua, na verdade, é um satélite artificial, né? Uma parada. Que é outra história, não sei de onde surgiu essa ideia, mas, né? Algo assim. Tem vários. O cinema trouxe aí também, inclusive, um para poder escapar, né? O Sol ia ser extinto, aí para escapar colocaram um acelerador na Terra, para poder a Terra sair como se fosse uma grande nave.
Só alguém ir lá dentro da Terra Oca e pilotar, né, cara? Pode ser que tenha alguém lá dentro, lá na direção, assim, vamos lá, pisa no acelerador e vamos embora. Pode ser um alien, né? Bom, a gente tá aqui viajando, né, em várias teorias. Agora, algo muito próximo de nós, né, que muitas vezes a gente tem dificuldade em observar, é o céu ao olho nu, né? Exatamente por conta da questão da luminosidade. Queria puxar esse assunto aqui, que é muito importante. Esse é um desafio nosso, né? A gente aqui participou da certificação de 2 locais aqui, né? O Parque Estadual de Zingano é o primeiro parque reconhecido na América Latina. E é o único até o momento, né? Fica aqui próximo da gente. É um parque do céu escuro, porque não tem iluminação artificial, o céu é preservado. E agora, recentemente, uma pousada, a pousada Verbicário, lá em Santa Maria Madalena, foi o primeiro hotel reconhecido fora dos Estados Unidos. Então, mostra... E o que é esse reconhecimento da Dark Sky? A gente representa aqui, o Hélio participa também, a gente representa a Dark Sky aqui no Rio de Janeiro. Nós somos o representante, o capítulo, né, que a gente chama Dark Sky Rio de Janeiro, é coordenado por nosso grupo. E a gente está participando dessas atividades ativamente, né? Tem a Reserva Caruara, que preserva o céu escuro, e a gente está lutando para que as pessoas se conscientizem que não precisa de iluminação excessiva para poder à noite. Inclusive, isso traz danos para o nosso corpo. Né? A gente tem um ciclo nosso biológico, a gente precisa de dia, noite, e nas grandes cidades esse ciclo não existe mais. Então isso é muito importante. E um dos sintomas disso, a Megan, quando esteve aqui, eu acho que o Hélio estava junto, ela ficou espantada quando viu um vagalume lá no local desse que a gente foi, lá na reserva que a gente teve, apareceu vagalume. Porque não existe mais na Europa, não se vê mais vagalume. Nossa. As pessoas viajam distante, tem um festival de vagalume na Coreia, as pessoas vão lá para ver vagalume. E é um indício de que elas precisam estar no escuro porque o ritual delas para acasalamento e tal. Então, acabam desaparecendo. Então, como elas, outras espécies, por exemplo, a iluminação artificial faz com que o predador veja a presa. A presa usa a escuridão para poder se esconder. Se você põe a iluminação artificial, o predador vê a presa e esse ciclo todo acaba, né? Então, e tem outros animais que são sensíveis a isso, e traz vários problemas psicológicos para a gente, pessoas que não conseguem dormir. Então, é uma coisa que a gente está lutando, né? Claro que a motivação, isso é o que a gente usa, né, para mostrar às pessoas da importância, que a gente também quer continuar observando o céu à noite. Com certeza. Mas a gente não consegue. Né? O céu é um patrimônio da humanidade, o céu, né? Pois é, né? A gente tem que preservar esse patrimônio. E tem que diminuir. As pessoas usam o mote da segurança para iluminar muito. Aí tem a Dark Sky, que mostra uma imagem muito clara disso. O cara põe um holofote na frente da casa. A pessoa que está na rua não consegue ver quem está na casa, porque o holofote não deixa. Então, na verdade, em vez de ele estar se preservando, protegendo, ele está facilitando a que alguém entre na casa dele e depois não seja visto. Então, na verdade, o excesso de iluminação, além de ser prejudicial para a gente, não protege como as pessoas imaginam. O que protege é uma iluminação eficiente, bem dirigida, bem direcionada, e isso ainda traz vantagens econômicas, você vai gastar menos dinheiro com a energia. Então, esse é o nosso esforço agora para conscientizar as pessoas de que existe também a poluição causada pela iluminação excessiva, que é danosa para a gente, para os animais, para o ambiente, né? Então, é isso que a gente luta agora para que preserve. E o Daniel, o Hélio, que estão sempre buscando, né, ter um céu limpo para observar, são afetados por isso, né? Porque eles estão observando da Terra. Né? Eles estão em empreendimento agora perto dos observatórios lá do ESO, que vai iluminar lá perto do deserto. Está a maior campanha agora no Mundial para que evite que isso aconteça, porque isso vai... Imagina o dinheiro gasto para construir aqueles telescópios enormes no deserto, e as pessoas estão fazendo um empreendimento próximo que vai iluminar com luz artificial, né? E vai ficando cada vez mais difícil. Daqui a pouco a gente só vai poder observar as imagens que vêm do espaço, né? Exatamente. Inclusive agora que eu tive a experiência lá no Observatório Pico dos Dias, que mesmo sendo um local relativamente assim distante, né, da cidade mais próxima, que é Brasólia, mas você vê realmente a interferência. É muito forte. Você vê realmente que a iluminação pública ilumina mais o céu do que o chão, né? Isso. Então fica difícil para um observador, aquilo ali, a gente fica, todo tipo de contaminação luminosa afeta a observação. Eu nunca tive experiência, né, de olhar pelo telescópio e tal, mas dá para perceber claramente quando você está mais afastado das cidades,
Por exemplo, estive em Lumiar. O céu lindo, porque lá realmente é tudo escuro. A gente estava num local bem afastado, tipo assim, florestal mesmo. E, tipo assim, muito lindo o céu. E aí que você meio que percebe. Porque aqui, né, por exemplo, diariamente, tá vivendo na cidade, a pessoa meio que esquece, né, que o céu tá lá. E é muito interessante essa questão dessa preservação. E eu queria te perguntar, por exemplo, se tem atividades lá na Reserva Caruara, quem quiser conhecer mais, né? Como tem, é que é? a gente faz com frequência lá, é só entrar em contato com a reserva, estão sempre divulgando. E a gente também faz atividades lá em Santa Maria Madalena, aqui em Campos também, né? A gente teve uma experiência de observação no cais aqui da Lapa, do eclipse. Então a gente está sempre realizando atividades. E são dois tipos de atividades distintas. Uma que a gente busca um local escuro para as pessoas que querem ver o céu com a Via Láctea. Imagina ver a Via Láctea, né? Sim. É uma experiência única. Eu só consegui ver a Via Láctea quando eu vivia num lugar com menos iluminação, então tinha o hábito, mas depois de mais velho, onde que eu fui ver pela primeira vez assim um fantástico foi aqui no caminho para o Pico da Bandeira, né? Ali em Caparaó, Alto Caparaó, né? Que é um céu fantástico ali, né? Então você vê a Via Láctea, como você nem imagina, né? Santa Maria Madalena se vê assim. Né? Então, são uma experiência assim, única que as pessoas aqui São Fidélis também, onde fica o parque, e Campos também, a parte do Imbé, né? O Imbé também tem uma região que faz parte do Parque do Estadual do Desengano, né? Então a gente tem regiões próximas aqui que a gente consegue, né? Então, e a gente luta para que essas regiões continuem assim, né? Porque se a gente iluminar essas regiões, a gente vai perder tudo que a gente tem aqui próximo da gente, né? Pô, tá tudo construído, já vai querer construir lá no local, né? Tão importante. E tem vários locais que estão fazendo isso, né? Eu acho que lá no Ceará tem uns locais propícios para observação que vocês buscam. Sim, sim. São poucos pontos, mas a gente consegue ainda fazer, porque as regiões, por exemplo, de serra, lá no interior do estado, é totalmente povoado, né? Tem resort, tem muitos hotéis e gente morando. Não são pontos muito altos que a gente tem, né? E distantes, por exemplo. Mas a gente consegue encontrar. Assim, quem tem colegas, um carro e tem um espírito aventureiro de entrar mata dentro, conseguir um local e consiga fazer observação, encontra. Mas assim, não tem ainda uma coisa que seria interessante fazer lá. Seria uma campanha realmente para a gente diminuir a iluminação pública, né? Principalmente nessas regiões onde é mais propício a gente fazer observação. Sim, e tem uma coisa que é importante, que tem uma questão econômica também. Não é só a economia de energia, é porque atrai turistas. Então tem uma área que está crescendo muito agora, que é o astroturismo. As pessoas estão viajando para poder observar o céu, olhar com o telescópio. Nem precisa necessariamente olhar com o telescópio, mas só ficar lá, olho nu, para poder observar as belezas do céu, ver as constelações como a gente imagina. Então, é uma área que muita gente procura a gente, não é? A gente tem feito várias atividades dessas, tem caminhos de trilha na reserva, tem não só a gente, mas tem outros grupos fazendo, né? Em outros locais. Então, as pessoas estão viajando, estão procurando isso. Então, é uma questão que os municípios também podem preservar e ter um retorno em relação a essa preservação, como tem um retorno em qualquer preservação que você faça, né, na natureza. Você tem mais animais, as pessoas vão lá para ver os pássaros, vão lá para ver. Então, na verdade, as pessoas também vão para ver o céu. Então, eu espero que isso também motive, né, as pessoas se estimulem, as cidades, a criar esses nichos preservados para que a gente... Porque, imagina, você está num apartamento e vê a lâmpada. Qual o sentido que tem isso do poste? É para iluminar o chão? Né? É para iluminar o chão. Até ver uma lua ali. É para iluminar o chão e está iluminando o apartamento. Né? Não faz sentido esse tipo de iluminação. Com certeza. Por isso que eu acho tão legal, tipo assim, o trabalho do Clube de Astronomia, né, Luiz Cruz, exatamente porque vocês trazem atividade, por exemplo, teve o da Lua. Vamos levar a galera pro cais para fazer a observação da Lua. De repente a pessoa já se interessa, né? Pô, eu quero saber um pouco mais, quero observar agora o céu limpo, né? Realmente sem a poluição luminosa. Então eu acho que isso ajuda bastante a trazer essa conscientização, né, para as pessoas. O Hélio é um exemplo. O Hélio começou no ensino médio, né? Comecei no clube quando estava no ensino médio. Agora está participando de encontros de astronomia, observações na praças, e acabei me motivando a fazer essa área. Ele é físico, fez mestrado lá em astronomia e está concluindo o doutorado em astronomia. Que legal, né, daqui da região. Então, e tem outras pessoas também que alguns que a gente acompanhou, outros que a gente não acompanhou, mas
aparecem depois. Eu fiz o meu doutorado, fazendo meu mestrado, então é uma oportunidade. Por isso que eu acho que é importante esses contatos, né? Porque eu ainda acho que o contato presencial e essas atividades são o que mostram às pessoas que não é uma pessoa que está atrás de uma tela, né, inacessível, né? Por exemplo, o Daniel vive no Ceará, né? Então, os alunos, os estudantes aqui, encontraram com ele aqui, né, para saber o que ele está fazendo. Então, é uma pessoa que eles só veriam através da tela, né, o que está acontecendo. Né, e mostra que são pessoas que ele pode conversar, pode tirar suas dúvidas pessoalmente. Então, eu ainda acho que esse contato presencial a gente tem que preservar, né? Não, tem que preservar. E é exatamente isso. Os mistérios do universo são muitos, né? E às vezes, falando-se de uma forma técnica, a gente fica na dúvida, mas como é que é e tal. Mas vocês vieram aqui hoje, explicaram muito bem, deu para compreender. E eu já sou um grande fã aí de ciência, de astronomia, e esse papo fez ainda mais despertar a vontade de ir lá na reserva, inclusive para observar, que eu nunca observei, né? Então agradeço demais a vocês por terem participado do nosso programa. O tempo aqui passa voando, né? Passa na velocidade da luz. Na velocidade da luz. Então, gostaria muito de agradecer a vocês. Espero que vocês retornem para vários eventos. Hélio já vai vir aqui, provavelmente, num episódio de ficção científica, porque ele vai ter que dizer se é verídico ou não é verídico. Pode deixar, verei com o maior prazer. E o professor Marcelo também, sem palavras, né? Sempre nosso parceiro aqui, sempre trazendo ótimos convidados e falando, né, sobre todo esse amor que você tem pelo universo. Muito obrigada pela presença mais uma vez. É sempre um prazer, obrigado. Bom, quero agradecer a você também que esteve nos assistindo hoje. Esse tema, né, é sempre maravilhoso. Agradeço por todos os comentários e curtidas que vocês deixaram aqui na nossa live. O Vox Podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 7h. Para saber mais sobre nossos próximos temas, me segue no Instagram, @dileru, e eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau.